Hoje estamos repensando o Ministério de Criança e Adolescente. Qual será esse futuro? E eu gostaria de conversar com você sobre criação de um ministério, ou você criar um movimento que seja realmente duradouro. Esse projeto onde você está envolvido, que você está liderando, eu quero que seja algo que permaneça. E para isso a gente precisa de construir algo baseado na pessoa e no caráter de Jesus. Jesus, que foi um líder inspirador, com um padrão altíssimo, com um exemplo perfeito, a exata expressão do Pai, ele tem um padrão bem mais alto que o nosso. É uma qualidade que queremos alcançar. E a gente também está lidando num contexto onde a geração que queremos alcançar rejeita a igreja institucionalizada e procura uma religião que seja politizada, que seja envolvida, e faz isso com boas razões. O Evangelho, ele significa boas novas. É algo que estamos trazendo para o mundo, uma notícia que é boa, que não estava ali. E isso foi demonstrado através da vida de Jesus, muito além do que ele dizia, mas também na sua prática. Mas ele ensinou muito claramente o que seria isso, e talvez a gente pudesse pegar ou centralizar a mensagem de Jesus no Sermão do Monte, que está lá em Mateus, de capítulo 5 até capítulo 7. É um texto muito conhecido, né? O Sermão do Monte já foi altamente estudado. Temos livros e livros sobre ele, grandes pregadores já esmiuçaram cada detalhe. Eu lembro que uma vez na nossa igreja em Belo Horizonte, eu era professor da escola dominical e ficamos 3 meses ensinando os 12 primeiros versículos do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E certamente o que eu vou dizer aqui não é novidade para ninguém. Esse texto já é profundamente entendido e conhecido, e eu não vou aqui, já vou te dizer que não vai ter nada aqui que vai ser surpreendentemente novo. Mas eu quero te chamar a atenção, porque tem alguns aspectos desse sermão que podem te ajudar a construir um ministério que seja duradouro, que vai realmente produzir frutos por muito tempo. Eu queria começar chamando a sua atenção, porque é um sermão que começa dizendo que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. É o que está lá no versículo 1 do capítulo 5. E a gente normalmente passa rapidinho por esse versículo. E aí, lendo esse texto, eu me pergunto, de onde vem essa multidão? De repente, Jesus chega, tem uma multidão, ele vai para o monte falar, que multidão é essa? Por que eles pararam para ouvir Jesus? E se você voltar alguns versículos, você vai perceber no capítulo 4, versículos de 23 a 25, que diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino. O reino de Deus está próximo. E ele executou milagres, etc. E grandes multidões o seguiam. Então Jesus já estava andando naquela região e anunciando para aquelas pessoas, o reino de Deus está próximo. E ele vem trazer agora clareza sobre o que reino é esse, qual é esse conjunto de regras e normas, ou qual é esse conjunto de valores que é uma boa notícia para todos aqueles que estavam vivendo aquele momento de grande, grande sofrimento. Quando você vê no capítulo 4, eram muitos doentes, muito sofridos. E Jesus vem trazendo boas novas. E aquilo que Jesus disse e praticou foi algo que marcou a história, né? Quando a gente vai olhar por esse texto lindo, a gente vê que Jesus realmente está falando de algo que é uma cultura completamente nova. Jesus, ele inverte os valores que estamos acostumados, ou que a cultura secular está acostumada a viver, e ele inverte numa que se chama contracultura. Eu acho que foi John Stott que deu esse nome de contracultura. E Jesus começa a falar sobre aquelas pessoas que eram marginalizadas e sofridas, elas passam a ser bem-aventuradas e felizes. Não porque eram sofredoras, mas porque é um reino novo. O reino de Deus é chegado, e nesse reino os valores são outros. E ele começa falando disso, de exaltar e se tornar, e te mostrar as bem-aventuranças para aqueles que não têm essa expectativa, essa esperança. E ele continua falando para aqueles discípulos que eles são
altamente importantes no mundo. Eles são o sal da terra, eles são a luz do mundo. Eles têm que iluminar, eles têm que trazer algo para esse mundo que não existe lá. Eles têm que manter o sabor. E Jesus ainda ressalta o valor da prática da lei, e ele faz tudo isso, e aí ele faz uma mudança nessa conversa que eu quero chamar a sua atenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E Jesus começa a falar de justiça. Jesus, em determinado momento, diz o seguinte: olha, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Está lá no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus. Então, depois que ele já fala que o reino de Deus é chegado, de coisas boas, vocês são sal da terra, luz do mundo, ele de repente puxa a corda e diz: opa, agora eu quero conversar com vocês sobre uma justiça que precisa ser muito, muito superior ao que vocês já estão acostumados. E ele vai explicar para a gente que justiça é essa. Primeiro ele começa a falar de como é que você convive com os outros. Ele vai falar de quando é que você fica com raiva, ele vai comparar isso com assassinato, ele vai falar de como é que se lida quando alguém discorda de você e está demandando contra você. Ele vai falar do adultério, que acontece no coração antes de acontecer na prática. Então ele já aumenta a dificuldade, o padrão, que tem que ser algo que inclui a sua intenção. Ele vai falar de juramento, que suas palavras têm que ser verdadeiras. E Jesus começa a falar de amar os inimigos. Veja, ele está tratando das relações humanas de uma forma que é surpreendente, e ele chega no ponto que é o mais difícil de todos. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Está lá em Mateus 5,44. E aquelas pessoas que antigamente poderiam odiar, né, os seus inimigos e devolver o mal com o mal, agora são chamadas a amar aqueles que são difíceis de ser amados. E Jesus continua, né, ele parece que ele alterna um pouco entre o que é interno e o que é externo, o que é comportamento e o que é intenção. E ele continua, né, seguindo essa breve discurso sobre como relacionamos com as outras pessoas, que são pessoas que discordam de nós, né, com as quais nós temos problemas, e para falar de humildade. Como se você fosse capaz de, ok, eu vou amar meu inimigo, e todo mundo vai ver que eu sou muito bom porque eu amo meu inimigo. Aí Jesus já vira e fala: opa, mas não pratique as obras para ser visto pelos homens, porque o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. As suas boas obras não devem ser feitas para serem vistas, mas elas devem ser feitas como fruto de você ser um cidadão do reino. É o que está lá em Mateus 6,4. E ele continua nessa toada, que a prática religiosa deve acontecer em segredo. Quando você for orar, você vai para o seu quarto, você fecha a sua porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Mateus 6,6. Quando você for jejuar, não faça com que os outros percebam, não faça para que pareça a eles que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê no secreto. Mateus 6,18. E ele conclui no tesouro. O tesouro deve estar no lugar certo. Por quê? Porque onde tiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. A gente pensa o contrário. Não, meu coração está nesse lugar e eu vou lutar e construir o meu tesouro no lugar onde está o meu coração. Eu me dedico àquilo para construir o meu tesouro. Mas em Mateus 6,21, Jesus inverte essa lógica. É aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro é que você vai encontrar o seu coração. O seu coração vai seguir o seu tesouro. Aonde você dedica o seu tempo, o seu esforço, onde você tem as coisas que são apreciadas, é onde vai estar o seu coração. E isso é interessante, né? Porque se você tem como seu tesouro as coisas que são externas, podem ser vistas e cobiçadas pelas outras pessoas, seu coração está ali, sua recompensa está ali, nada mais virá disso. Se o seu tesouro é o tamanho do seu ministério, seu coração está ali.
Agora, se o seu tesouro é a transformação de uma vida, de cada pessoa, de cada relacionamento, é lá que está o seu coração também. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. E Jesus continua agora de uma forma mais, talvez, pungente, falando da prática do amor. No capítulo 7, ele começa a dizer, não julguem para não serem julgados. E esse é um versículo que a gente ouve muito, as pessoas, ninguém gosta de ser julgado, mas a gente sempre dá um jeitinho de julgar a si mesmo. E eu acho bacana que Jesus ele coloca um desequilíbrio no julgamento, porque a gente sempre acredita que a gente é capaz de ver o erro do outro de uma forma muito clara e que a gente, por isso, é capaz de apontar o dedo e acusar o que está errado. E isso não é julgamento, estamos apenas declarando a verdade. Mas Jesus diz, olha, o que você tem no olho é uma trave, e o que está no olho do outro é um cisco. Tira a primeira trave do seu olho. Porque na hora que você tiver tirado a trave do seu olho, você vai poder ver claramente. E o que você vai perceber, na verdade, é que você não tem muita razão ou base para poder julgar o outro, declarar o outro ou condenar o outro, uma vez que você acabou de tirar uma trave do seu. A gente tem essa prática de julgar os outros pelas atitudes deles e nós mesmos pelas nossas intenções. Quando alguém te faz alguma coisa, você diz, olha o absurdo que essa pessoa fez. Como essa pessoa poderia fazer isso comigo? Mas quando você fere alguém, a primeira coisa que você diz é isso, não foi minha intenção, me desculpe, foi sem querer. Veja, esse desbalanço que nós aplicamos, que nós nos avaliamos pela nossa intenção e julgamos os outros pelo resultado ou pela atitude, Jesus já está invertendo, dizendo que a trave, na verdade, está no seu olho. O outro tem um cisco. E ele continua, né, e continua apertando essa porca, né, dizendo que, olha, tudo que você faça aos outros deve ser aquilo que você quer que eles façam a você. Mateus 7,12, que é a lei áurea. E aí você está percebendo que aquela forma de julgar, de dizer, de aproximar do outro, a forma como você lida com o outro, deve ser a forma como você gostaria de receber. Se você gostaria de ser tratado com respeito, com gentileza, é exatamente isso que você deve aplicar ao outro. E você percebe que Jesus agora coloca uma responsabilidade muito grande em que a gente volte os olhos para a necessidade do outro e tratar o outro de uma forma maravilhosa, de uma forma amorosa, de uma forma que seja realmente responsável, de uma forma que seja com compaixão pela vida do outro. E nesses 3 pontos que nós dissemos, né, como Jesus nos ensinou aqui, eles trazem muita autoridade. Repare que no final do sermão diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os mestres da lei. Está lá em Mateus 7, 28 e 29. Jesus está trazendo aqui para nós algo que é fundamental. É muito importante, e o ponto mais importante é como a gente vive essas palavras, mais do que como a gente explica essas palavras. Jesus está trazendo um padrão aqui, onde o importante nesse novo reino, nessas boas novas que esse novo reino está trazendo para esse mundo, é onde as práticas das verdades têm um valor supremo. É muito acima do que simplesmente a menção ou a explicação dessas verdades. É uma justiça que é além, que é muito acima do que os fariseus e os mestres da lei eram capazes de oferecer. Porque eles falavam, isso é certo, isso é errado, mas eles não tinham um comportamento ou uma vida que lhes desse autoridade em relação ao que estavam dizendo. Jesus conclui seu sermão com uma mensagem que é óbvia. Ele diz que se você ouve essas palavras e as põe em prática, você é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem as tempestades, as ondas, a chuva, as dificuldades,
e ela permanece. Mas se você não põe em prática essas palavras, é como se você construísse sua casa na areia e quando vier a tempestade, ela vai cair, ela vai desmoronar. Por que que isso é óbvio? Porque se Jesus está falando da prática do amor, isso só faz sentido se você colocar isso em prática. Mas essa é a chave de um ministério duradouro, é a vivência, é você realmente trazer isso para a realidade da vida das pessoas ao seu redor. É você amar com intensidade, é você se relacionar com Deus com pureza e humildade, você ser capaz de amar aos outros como a si mesmo. Esse conjunto posto em prática é poderoso e isso vai tornar o seu ministério algo duradouro. Então, o que eu quero te dizer é que uma igreja ou um ministério que é fundado nesse tipo de justiça, relação como você vive com os outros, como você ama os outros, como você se relaciona com os outros, e isso sendo algo que ultrapassa as regras, ultrapassa a lei, é a forma como você vai construir algo que é duradouro. É algo como você vai construir algo que vai fazer diferença nesse mundo. A gente não precisa de um novo ministério, uma nova igreja. Certamente a gente não precisa de mais espaço. A gente precisa de mais amor. Eu quero que você agora, repensando o ministério de crianças e adolescentes, olhando para o futuro desse ministério, eu quero que você pense primeiramente em como é que você vai amar com uma justiça que é muito acima do que os fariseus e os mestres da lei eram capazes de ter. Essa justiça que é baseada no amor, que inverte a lógica humana, que vai além de ser bom, mas vai por ser bom a partir da sua intenção, da sua prática humilde da religiosidade, que vai em colocar aos outros o melhor que você pode, é importantíssima. Os fariseus, a gente pode ver em Mateus 23, Jesus dizendo que eles eram muito cuidadosos com as coisas pequenas, né, com o dízimo da hortelã, mas eles deixavam as grandes coisas lá de fora, né, deixavam a humildade de fora, a justiça de fora. Não faça isso. Né? O amor é que é o ponto central dessa mensagem de Jesus. É uma justiça que é baseada no amor, que é baseada no relacionamento com o outro, que é baseada na construção do outro. É assim que você vai construir um ministério duradouro. Deus nos abençoe.